Os irmãos e amigos devem estar lembrados que na última mensagem recente agora falamos sobre o coração de Caim. Estamos examinando, segundo a Bíblia, o nosso coração e nós usamos como exemplo o coração de Caim. Aquele coração maldoso, cheio de ódio, de ira, de raiva, e ele cometeu um suicídio, um homicídio, matando o seu irmão Abel. Foi um episódio muito triste para a família de Adão e Eva e, obviamente, para o seu irmão Abel, que perdeu a vida de maneira brutal, e o coração de Caim estava revoltado e cheio de ódio e raiva contra o seu irmão. Obviamente, o coração de Caim representa o nosso coração. E a história diz que após a morte de Caim, Eva teve mais um filho. Adão gerou Sete. Depois de 130 anos, então veio Sete. Depois de Sete, o terceiro filho de Adão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versos 3 a 5, que Adão viveu mais 800 anos, totalizando aí 930 anos da vida de Adão. E durante todo esse tempo, Deus, mais uma vez, ele volta para ver como estava o coração do homem. Então Deus olha para a raça humana. Já nessa época existia 9 gerações, sendo gerações de Caim, ou seja, melhor dizendo, desculpe, de Sete e de Abel, filhos de Adão, todos eles da descendência de Adão, especialmente gerados por Sete e Caim, filhos de Adão. Então, 7 gerações, muita gente sobre a face da terra, e Deus agora olha para ver como estava o coração dos homens. Portanto, dessa vez eu quero falar sobre o olhar de Deus. Muita coisa deve ter mudado, muita coisa deve ter se transformado, 930 anos se passaram, logicamente agora o povo deve ter aprendido muito, Caim deve ter aprendido, Caim deve ter se transformado, se regenerado, e a geração de Caim agora devia ser uma geração bem diferente, porque o pai, com o exemplo que ele deu e a vida que ele teve no passado, quem sabe, lhe levou a um profundo arrependimento. Será? Bem, só a Bíblia Sagrada responde essas questões para nós. Eu quero ler um texto que está no capítulo 53 dos Salmos, Salmos de número 53. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o olhar de Deus? Diz o seguinte, 53, versículo 2 e versículo 3. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Observa que tantos anos passaram, tantas gerações surgiram a partir do episódio do assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, e Deus, é claro, ele olha na expectativa de ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus, se alguém havia aprendido alguma lição com aquele episódio brutal de um irmão assassinando outro irmão. O verso 3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem entenda, ou seja, não há quem faça o bem, não há um só. Que coisa triste! O coração do homem parece ser algo realmente muito danoso, muito perigoso. A natureza do homem parece ser algo realmente indomável. Porque depois de 930 anos, com todo o episódio que aconteceu, era para ter havido uma mudança nas gerações. Mas o que Deus diz aqui é que quando ele olhou, ele viu que todos se corromperam, todos se tornaram imundos. Não havia um sequer que buscasse a Deus.
O Salmo 139, a Bíblia diz que Deus vê a nós. O profeta Jeremias diz que ele revela o que está oculto, que está escondido, e revela o que está nas trevas, porque com ele mora a luz. Então Deus estava vendo naquele momento o coração dos homens. Vamos ver o que Deus disse agora a respeito dessas gerações, especialmente as gerações advinda de Caim, o que aconteceu a partir daquele episódio, o que o coração do homem realmente sentia, como estava a situação do coração dos homens naquela época. Gênesis capítulo 5, ou capítulo 6, melhor dizendo, Gênesis no capítulo 6, Deus faz um relato aqui e deixa para nós escrito o que realmente ele viu do coração dos homens naquela época, quando ele se levanta e olha para o coração dos homens. Ele viu realmente como estava a situação e ele deixou escrito para nós no capítulo 6 do Gênesis. Eu quero ler os versículos, versículo 11 e versículo 12 do Gênesis. Deus olhou e disse: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Observa que Deus estava olhando. A Bíblia diz que diante da face de Deus, a terra estava corrompida. E encheu-se a terra de violência. Encheu-se a terra de violência. Observa que aquela violência que predominou, que dominou o coração de Caim, ainda continuava 930 anos após, dominando o coração de todas aquelas gerações. E o verso 12 diz: e viu Deus a terra. Mais uma vez, prova a Bíblia de que Deus estava olhando para ver o coração do homem. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Que história triste, a história do coração do homem. Parece que, pelo que se vê, é realmente, como eu disse, algo indomável, algo que não tem como mudar, não há como mudar. O coração do homem realmente é duro, é terrível, quando ele se inclina para o mal. Aí Deus então olha com tristeza e vê que não havia nenhuma mudança no coração daquela raça humana, embora depois de tantos anos de história, Deus não havia, por assim dizer, conseguido mudar o coração do homem. Não é que Deus não conseguiu mudar o coração do homem, é que o nosso coração é como que uma casa onde tem uma porta e a chave da porta está por dentro. E só quem está por dentro pode abrir. O nosso coração é assim. O nosso coração precisa ser aberto. Aberto para Deus, aberto para a sua palavra, aberto para os seus conselhos. Mas o coração dessa nação havia se endurecido, estava fechado, eles não quiseram abrir o seu coração para Deus. Assim é o coração da raça humana ainda nos dias atuais. Deus continua olhando dos céus. Anos se passaram e Deus agora volta mais uma vez e olhou a terra para ver como estava o coração dos homens. Observa que agora nos Salmos de número 14, na segunda olhada que Deus dá para o coração dos homens, ele vê mais uma vez como estava o coração. Salmo de número 14, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Número 14, eu quero ler especialmente os versos 2 e 3. Salmo 14, 2 e 3. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mais uma vez, Deus está olhando para os filhos dos homens para ver se havia alguém entre a nação que buscasse a Deus. Olha o que diz o versículo 4.
não, aliás, versículo 5, versículo 3, aliás, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo, não há quem faça o bem, não há um sequer. Observa que, mais uma vez, Deus olhando dos céus para ver o coração dos filhos dos homens, ele testifica dizendo, continua endurecido, continua da mesma maneira. Não há como mudar. Parece-me que o homem é algo sem jeito, é algo inexplicável diante da situação caótica em que vivemos. Agora, mais uma vez, pela terceira vez, Deus se levanta para ver o coração dos homens e ele vai ver de novo como está o nosso coração. Na próxima mensagem, se Deus permitir, nós vamos ver na terceira tentativa que Deus faz para ver o nosso coração, o que será que ele viu? Como realmente está o nosso coração? Desta terceira vez, nós vamos ver na Bíblia que Deus vai se levantar para ver o meu coração, para ver o seu coração, para ver o nosso coração. Talvez você esteja assim, admirado, puxa, como pode o coração do homem ser tão duro? Como pode o coração do homem ser tão mau, que mesmo com o exemplo que aconteceu no seio da família de Adão, mesmo assim não foi suficiente para haver uma mudança no coração de Caim, no coração dos seus descendentes? Bens, nós vamos fazer uma comparação logo após estivermos pregando a próxima mensagem. Nós vamos fazer uma comparação do coração do povo daquela época com o coração do povo da nossa época, da nossa geração, o meu coração, o seu coração. E aí nós vamos fazer tirarmos aqui as nossas conclusões para saber se somos melhores ou piores do que eles naquela época. Talvez você diga, pastor, pior não é possível. Bens, a Bíblia Sagrada tem resposta para todas essas questões. Não queremos de maneira nenhuma ofender ninguém, magoar ninguém. A nossa intenção aqui é trazer à luz da palavra de Deus aquilo que Deus fala conosco através da palavra escrita. E nós queremos sermos fiéis a esta revelação de Deus que é a sua palavra escrita. Eu quero orar agradecendo a Deus por estarmos juntos e pedindo a Deus que Ele continue falando conosco até que nós estejamos juntos na próxima mensagem. Por favor, não perca a próxima mensagem, porque nós vamos fazer uma conclusão aqui, nos usando como elemento de comparação quanto ao coração do povo da época de Caim. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado pelo Senhor ter nos sustentado com vida, com saúde, sob a graça e a misericórdia do Senhor. Obrigado por estarmos aqui juntos diante da Tua palavra. Abençoa, Deus, os meus irmãos e os meus amigos que nos acompanham em todas as mensagens gravadas. Pai, rogamos a Tua bênção para as suas vidas. Sabemos que muitas pessoas, muitas famílias, neste momento, passam por grandes aflições por causa, ó Deus, dos males que têm sobrevindo sobre a terra e vindo também sobre as nossas vidas, nos alcançando e dizimando tantas vidas, ó Deus, desolando tantas famílias, fazendo, ó Deus, o sofrimento aumentar a cada dia, dado o mal que tem assolado a terra. Porém, Senhor, reconhecemos que tudo isto é um resultado do pecado, que nós reconheçamos isto, que voltemos-nos para o Senhor, a fim de que o nosso coração tenha paz em Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, me aguarde, na próxima mensagem estaremos dando prosseguimento a este assunto, se Deus assim nos permitir, examinando dessa vez o nosso coração.